Fala galera, beleza? Vamos aí para mais outra aula de período joanino e independência do Brasil. Pois afinal o tema está conectado. Eu escolhi essas duas imagens, que é tanto da chegada do Dom João, né, no contexto de que você vem para o Brasil por conta dos problemas lá na Europa. Você tem um homem chamado Napoleão Bonaparte, tá atacando o rebu na Europa, ele está conquistando militarmente a Europa, está rivalizando com a Inglaterra. E aí, quando ele é derrotado, Napoleão, na Batalha de Trafalgar, próximo à costa espanhola, o Napoleão, percebendo que não teria condição de vencer a Inglaterra no mar, estabelece o Decreto de Berlim, em 1806, também conhecido como bloqueio continental. O bloqueio determinava que qualquer país que fizesse acordo comercial, práticas comerciais, qualquer tipo de relação com a Inglaterra, este país seria invadido por forças napoleônicas. E aí você coloca a corte portuguesa numa situação complicada, porque Dom João e a corte portuguesa, desde o pós-União Ibérica, eram muito próximos da Inglaterra, do Reino Unido, né? E aí isso gera uma situação problemática, porque Portugal fica entre a cruz e a espada. Portugal não tem condição de enfrentar as forças napoleônicas, né? Supremacia napoleônica total. Mas é até engraçado porque com o apoio da Inglaterra, Portugal consegue até se defender, no contexto já do Dom João vindo para cá. E aí o Napoleão começa a pressionar e o Dom João, vamos fazer uma correção histórica, né? Porque afinal, não fui eu que estou fazendo essa correção no sentido de, eu descobri. Não. Mas alguns historiadores já hoje defendem que o Dom João ele não foi o covarde como foi pintado no passado. Ele foi malandro, ele ganhou tempo, ele enrolou a Inglaterra, enrolou a França de Napoleão, criando o entendimento. Não, eu vou adotar o bloqueio continental. Aí a Inglaterra pressionava e Dom João, não, eu vou ficar ao lado da Inglaterra. Então Dom João foi empurrando com a barriga o máximo que deu. Quando a Inglaterra deu um ultimato, a ponto de dizer que, se você não tomar uma posição, a gente vai invadir Portugal. Aí Dom João, tá bom. E aí, mas o que você vai fazer por mim? Aí lá o Lord Strangford, ele apresenta. Tem até um documentário, se não me engano, na Amazon, que fala Brasil Império, Brasil Imperial. Que o primeiro capítulo é bem interessante, que mostra esse Dom João diplomático, malandro. Aí o Strangford fala, olha, vamos fazer um plano de transferir a corte para o Brasil e a gente coloca um comandante britânico para governar Portugal, que vai ser o Lord Beresford, que são próximos, Strangford, Beresford, o nome parece. Bom, João, vem para cá e você tem um período da história, eu gosto de chamar até de período joanino, eu gosto de chamar não, que os livros chamam, minha prepotência, calma. E o período joanino, período esse que os historiadores dão nome, eu gosto de fazer uma abordagem que é o seguinte, eu gosto de tratar o período joanino como se fosse a ideia de uma ponte. Como eu sou morador do Rio de Janeiro, eu uso a ideia da ponte em Niterói, que é o quê? Você aqui no Rio de Janeiro, quando você sobe a ponte, não tem retorno. E você tem que ir para Niterói. E aí só quando você desce em Niterói que você pode voltar e fazer o caminho de volta. Essa ideia de não ter retorno na ponte é interessante porque o período joanino eu gosto de tratar como eu tenho a chegada da família real, eu inicio o período joanino, Brasil colônia, cheguei em Dom João, inicio o período joanino, estou subindo a ponte, andando, fazendo transformações. Quando eu desço a ponte, eu estou no Império. Então é interessante pensar essa transição para o Império, de um momento da história que o Dom João, quando pisa aqui, primeira coisa, abertura dos portos. Eu deixo de ter um exclusivismo comercial. Eu deixo de ter uma obrigação de só relacionar com Portugal, porque a corte está aqui. Eu tenho essa ideia também de inversão brasileira, que é pensar um Dom João que traz a sede da corte para cá, que aqui vai ter todo um governo, toda uma estrutura, marcada por uma leitura de, olha, a corte está aqui. Então, a gente tem que atender aqui as demandas da corte. Eu não posso negociar lá com Portugal para depois voltar para o Brasil. Consegue compreender? Eu tenho que negociar diretamente aqui no Brasil. E a Inglaterra vai exigir isso, de não, agora eu quero negociar diretamente com o Brasil e vai trazer todas essas mercadorias. 2 anos depois, você tem uma Inglaterra exigindo mais vantagem com o Tratado de Comércio e Navegação, em que ela vai pagar o menor tributo. E aí,
Vamos dar um salto. Você tem, por exemplo, a derrota do Napoleão e o Dom João não vai voltar. E aí você vai ter todo um contexto de insatisfação interna com a Revolução Pernambucana, vai ter lá a insatisfação dos portugueses, que a classe média portuguesa, a burguesia, os militares, vão iniciar um movimento chamado de Revolução do Porto, que vai exigir o retorno de Dom João, e aí isso abre janela para quê? Para a nossa independência. Porque Dom João volta, permanece aqui o príncipe regente, e a elite brasileira, que achou que iria ter poder político, escuta que a revolução quer recolonizar e vem para cá fazendo um projeto de independência. Então a gente fez esse aparato, 5 minutos e meio,